Quero dar as boas-vindas a você, começando mais um Conexão Cidadão, o programa do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, onde a gente aprofunda sobre tudo que acontece aqui na Corte Cearense, não é mesmo, Carol? E hoje, mais uma vez, vamos trazer um assunto pertinente, um assunto atual, como diz o nosso conselheiro Edilberto Pontes, tema da ordem do dia. O Tribunal de Contas está realizando uma auditoria operacional envolvendo a primeira infância, ou seja, o atendimento às crianças entre 0 a 6 anos. E é uma atividade articulada que está sendo realizada junto com outros tribunais de contas do país. Para você ver a importância, né, sobre a primeira infância, né? São essas crianças de 0 a 6 anos. E para falar sobre essa atividade, a gente convida o servidor do Tribunal de Contas, Sérgio Mororó. Olá, Sérgio. Olá. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Conexão Cidadão para a gente conversar sobre esse assunto tão pertinente, não é? Olá, um prazer estar aqui novamente. Sérgio, vamos lá. Primeiro, antes da gente começar a falar sobre as crianças de 0 a 6 anos, né, sobre essa questão do pacto, como é que se articula, né, todos esses tribunais juntos para trabalhar em um único foco? Bom, é uma articulação bem complexa, né, porque, primeiramente, essa questão dos tribunais ir a fundo, né, na avaliação de políticas públicas, né, é um assunto relativamente novo, né, na história dos tribunais. Então, assim, é uma articulação bem complexa, né? Tanto é que a gente foi fazer um treinamento lá em São Paulo, passamos uma semana no treinamento. Houve algumas auditorias pilotos que foram realizadas, né, para que se testasse, né, os instrumentos de trabalho, os papéis de trabalho, para a gente dar seguimento, né? Então, sim, após várias reuniões, treinamentos online, né, nós, aqui pelo Tribunal de Contas do Ceará, nós demos início aqui à nossa ação aqui, que começou agora nesse mês de maio. E, Sérgio, qual é o foco dessa auditoria? Bom, foco maior, né, na verdade, é a questão da primeira infância, né, de ter aqueles cuidados, assim, daquela fase mais importante da vida, né, evitar aqui aqueles vários problemas que crianças menores atravessam, né, que tem a questão que se fala muito do estresse tóxico, né, que acaba atrapalhando o desenvolvimento. Então, a razão dessa rúbrica operacional, ela se concentra, por causa disso, ela vai se concentrar nas ações de saúde e assistência social, né, que são as coisas mais importantes para que atinja aquelas crianças em situação mais vulnerável, né. E a gente vê que a gente pode até dizer que são dois assuntos base, né? Você correlacionando eles dois, vendo que a criança está com a saúde em dia, está sendo bem assistida, ela vai conseguir ter um prognóstico de vida aí bem interessante. Sim, exatamente. E assim, nossa auditoria, ela começou semana passada, né? A gente caiu a campo, né? A gente já começou a visitar algumas famílias, né? Durante esse mês de maio. E já percebemos os efeitos desses programas. São ações baixo custo, mas que você já consegue ver o efeito, né? Já tem... não é à toa que o programa Saúde da Família, né? O Agente Comunitário de Saúde, não é à toa que é um programa premiado mundialmente, né? Porque quando ele foi implantado ali aqui no Ceará, né? Em 1990 e alguma coisa, 92... ele ganhou um prêmio na ONU, né? Então, assim, a gente já percebe que esses programas que a gente vai visitar, o efeito prático que tem, né? Então, o nosso objetivo é saber se esses programas ainda estão funcionando normalmente, né? Como é que está a questão da intersetorialidade, né? Entre as secretarias, né? Todos esses aspectos que a gente acha importante que sejam observados. Eu acho interessante, a gente teve vários eventos aqui, né, Carol, falando sobre o pacto, a gente teve a presença do Dr. Sullivan, né, você falando isso aí, Sérgio, é bem característico da estratégia da saúde da família, né, onde os agentes comunitários, eles visitam essas famílias, conversam com as mães, veem como é que está realmente a situação dessas crianças de 0 a 6 anos, e você vê que o foco, Carol, quando você tem essas visitas, o foco não é a doença. Isso. O foco é o ser humano, né? Como é que ele se desenvolve dentro daquele espaço que ele vive. Exatamente. Então, assim, dentro da realidade que nós observamos, assim, em pouco tempo que nós estamos a campus, né, a gente não consegue
perceber as transformações que ocorrem dessa educação em saúde, né? Desse processo de não procurar só a doença. Do agente de saúde chegar lá e prestar educação em saúde, dele fazer uma busca ativa, né? O profissional também visitador da assistência social, ele também identificar ali se aquela criança tem alguma necessidade especial, né? Que às vezes a mãe, por não ter uma educação suficiente, não consegue identificar. Então são vários aspectos que fazem esses programas serem bastante importantes, né, para a população. E Sérgio, e assim, com relação à execução dessa auditoria, como ela é realizada? Porque eu imagino que deve ter uma seleção de lugares a serem visitados, os profissionais que realizam atendimento às famílias. Imagino que até mesmo as próprias famílias podem também ser entrevistadas. Explica um pouco sobre esse trabalho de campo. Pronto. Para começar essa auditoria, nós temos que estabelecer qual seria o indicador que seria utilizado para selecionar, né? Então foi criado lá os coordenadores da auditoria, né? O Índice Nacional da Primeira Infância. O que é esse índice? Você pegou todos aqueles índices que tem, assim, índice de mortalidade infantil, crianças na escola, até o índice econômico do município, né, o PIB, se é um município de a população, né, saúde materna. Então você pegou eles pegaram esses índices e fizeram uma média, né, e estabeleceram 4 níveis, né, de municípios, né, a partir desse índice. Então nós temos o município A, né, o município B. O A geralmente o município é a capital, né? O município B é um município de médio porte, né? Mas que tem indicadores de saúde adequados. Aí você tem o município C, o município de médio porte, que tem indicadores, mas que tem indicadores que não são muito adequados. Você tem o D, que é um município de baixo porte, mas que tem bons indicadores. E por fim, o último, o E, né? O município E, que tem indicadores, que tem indicadores ruins, e é um município de pequeno porte, né? Então a gente fez essa divisão e fizemos umas estratégias da logística, né? Até porque é uma ação que de curto prazo. Então a gente não poderia ficar escolhendo algum município que tivesse uma questão logística ruim. A gente procurou fazer um município perto do outro para que a gente pudesse atender todos os aspectos dessa ação. Por quê? Porque além de você escolher os municípios, você tem que também selecionar os gestores. Então a gente tem entrevistas que vão desde o secretário, desde os coordenadores, aí supervisores, agentes comunitários de saúde, no caso da saúde, né, visitadores no caso do PCF, e por fim famílias. Então, sim, são ações que são entrevistas longas, não são entrevistas curtinhas, de tipo BGE, que a pessoa chega e colhe alguns dados. Não, são entrevistas longas, que nós escutamos, nós transcrevemos o que é dito. Escutativa, praticamente. Escutativa. E a partir dali a gente vai pegar esses dados e analisar, né, de forma triangular, né, fazendo relação com os documentos que nós também vamos obtendo na trabalho de campo, né? E a partir daí a gente faz o nosso relatório inicial, né, que é o relatório da operacional que a gente vai. E então, Sérgio, o intuito então dessas atividades é verificar como é que é realizado esse atendimento e até mesmo acompanhamento dessas famílias que têm crianças de 0 a 6 anos, né, com relação à saúde, à assistência social e outros aspectos. Isso. Nós vamos, como eu falei, nós vamos desde o secretário até o agente de saúde e a família, né? O secretário, a gente vai querer saber aspectos relacionados à gestão, recursos financeiros, como é que está a intersetorialidade, né, entre a saúde e a assistência social, né? E e vamos entrevistando toda aquela cadeia de profissionais até o agente de saúde. Aí o agente de saúde, que aí a gente realmente aborda quais são as dificuldades desse programa. E é o agente de saúde que sabe verdadeiramente o que está acontecendo. Né? Isso. E muitas vezes essa informação não chega até lá em cima. Não chega. Saber se tem um sistema que está funcionando, como é a coleta de dados. Você consegue fazer uma busca ativa? A pergunta que a gente faz ao agente, né? Você consegue
você presta ações de educação, né, em vários pontos, desde o aleitamento materno, né, até em caso de hidratação. Então, a gente pergunta tudo isso. Já o caso do visitador é um pouco mais simples, né? Porque o visitador é o programa novo, né? Que é o programa Programa Criança Feliz, que é da assistência social, né? É um programa mais curto, mas também tem a mesma ideia do agente de saúde, né? De promover a educação, mas aqui se fala da questão do âmbito da assistência social, né? Então é mais voltado para identificar a vulnerabilidade da família, né? E assim, é um programa também muito interessante, como é o agente de saúde. Esse PCF, a gente já consegue ver relatos de que as crianças, hoje em dia, elas estão muito jogadas pela própria ocupação da mãe. Às vezes uma mãe, como a gente chegou na casa de uma família, era uma mãe solo, de 4 filhos, né? Todos de 0 a 6 anos. Então, para essa mãe poder dar atenção àquele filho, né, é mais difícil. Então, aquela criança acaba não tendo muita interação, né? Ela hoje tem os celulares, aquela criança fica ali jogada no celular, né? E não consegue ter aquele desenvolvimento. E para uma criança feliz, ele vem para apartar isso, né? Para acabar com isso. Ele vem para ensinar a mãe a utilizar o que tem em casa, né? Às vezes uma panela, né? Às vezes é um carrinho velho, é um pedaço de borracha, para fazer com que a criança aprenda a brincar, né? Aprenda a se desenvolver, né? E a gente já consegue pegar relatos das famílias que as crianças, após o programa Criança Feliz, elas tiveram uma melhora muito grande na parte cognitiva, né? Crianças que não falavam direito, crianças que eram impacientes, ansiosas. Com esse programa, né, do visitador, né, que vai lá e ensina, as crianças tiveram uma mudança, né? Então, nosso intuito como tribunal é fazer com que essas políticas elas elas se aprimorem, né? Já que está tendo bons resultados, né, pelo que a gente poder colher até agora, tem um aprimoramento, né? Então, esse é o intuito. Como órgão de controle que tem esse poder de indução, né, da melhoria das políticas públicas. E há também o compartilhamento, né? O que dá certo no município ou no estado, né? Ou no estado, no D pode dar no C e pode dar no outro. O que não dá, você não repete ali. E eu queria só fazer um complemento, que eu prestando atenção aqui que o Sérgio estava falando, é onde você vê o verdadeiro papel do Estado. Não o Estado de forma assim, federativa, assim, no Estado como órgãos públicos, como o nosso aqui do Tribunal de Contas, onde ele coloca esforços para saber se a política pública está funcionando de forma correta, se o investimento está sendo aplicado de forma correta e como isso está gerando de resultado. Então, o que funciona em um município não funciona no outro, o que funciona não pode funcionar no outro. Eu acho que é por isso a importância também de uma ação, eu posso dizer coletiva, né, de todos os tribunais do Brasil inteiro trabalhando, né, nesse único assunto. Isso, assim, eu acho muito importante que você tenha essa ação coordenada. Porque, assim, como eu falei, é uma atividade a campo que nós começamos agora, mas, assim, nós já identificamos problemas, né, que não tem como o município resolver, né? Então, você tendo esse apanhado de dados nacionais, das auditorias, né, se for aquele problema que nós identificamos, que não tem como o município resolver, né, e se for dentro do quadro nacional, se for identificado aquele mesmo problema, pode caber sim, com o resultado da auditoria, uma promoção de uma melhoria, alguma lei, algum orçamento a mais, né, para resolver aquele aspecto ali, que o município localmente, como farol, que aquele município ali não consegue resolver. Então, por exemplo, eu posso citar aqui que nós já estamos identificando, né, que é a rotatividade de profissionais no programa Criança Feliz. Esse é um problema que o município não consegue resolver. Então, sendo uma ação nacional, pode ser que dê surja esse problema nacionalmente e possa, a partir dos tribunais, né, a partir do relatório da Tricom, né, do IBE, sair algum relatório que possa ser utilizado pelos gestores, né, da assistência social, da saúde, para que resolva esses problemas que foram identificados. Sérgio, a gente agradece muito a sua participação aqui no Conexão Cidadão. Eu que agradeço e estou sempre à disposição.
Sérgio, muito obrigado mais uma vez por conversar com a gente por um assunto de tamanha relevância. Obrigado. Se você gostou desse assunto, quer que a gente aprofunde ainda mais, que a gente converse mais aqui com o Sérgio sobre essa auditoria, saber dos resultados, mande um e-mail pra gente com sugestão, tirando as suas dúvidas. Carol, fale para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, qual é o nosso e-mail? Nosso e-mail é o comunicação@tce.ce.gov.br. Agora, você quer receber notícias aqui do Tribunal de Contas assim que elas ficarem prontas no seu celular? Anote o nosso número. É o 85989693544. Você anota no seu telefone, manda um oi para esse número que a gente já adiciona você aqui e automaticamente você já entra na nossa lista de transmissões. Assim que a notícia ficar pronta, você já recebe sabendo tudo o que acontece aqui no Tribunal de Contas. Conexão Cidadão, infelizmente fica por aqui. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. A produção é feita pela Assessoria de Comunicação com a coordenação de Kelly de Castro. A gente se vê na semana que vem. Até o próximo programa.